E continuamos, meus amigos, no estudo do livro Sexo e Destino. No meu parecer, um dos mais difíceis de todos. O mais cheio de dores e de situações complicadas, não é verdade? Estamos no capítulo 3 da segunda parte. Nogueira, reinstalado no aposento, ensimesmou-se, refletindo e refletindo. Lá fora, a noite de chumbo, e com ele o silêncio, apenas entremeado pela respiração sibilante da filha. Se fosse unicamente Salomão, o interventor inesperado, pensava cismarento, talvez não se permitiria maior detenção no assunto. Aquele vendedor de remédios que lhe confidenciara os sucessos da noite, inspirando-lhe, aliás, gratidão e simpatia. Parecera-lhe excelente pessoa. Entretanto, na simplicidade bonachona com que se apresentava, poderia não passar de crente de boa fé, lamentavelmente embiocado na superstição. Agostinho, no entanto, agitava-se-lhe o espírito. Comerciante abastado, instruído, não se deixaria enrolar em tapeações. Conhecia-lhe a agudeza de raciocínio, honestidade. Além disso, possuiria ocupações mais vantajosas em que aplicar a atenção e o tempo. Que doutrina aquela, capaz de induzir um cavalheiro dinheiroso a entrar em prece num quarto de hospital, chorando de compaixão por arrasada menina à beira da sepultura? Que princípios impeliam assim um homem educado e rico a esquecer-se do socorro aos infelizes, a ponto de tocar-lhes as matérias fecais, imbuído daquele amor que somente os pais conhecem nas entranhas do coração? Fitou Marita, que dormia calma, e recordou os dois homens abnegados que lhe haviam trazido alívio, sem nada perguntar. Ele, que jamais se aproximara de ensinamentos religiosos, habitualmente tratados por ele com manifesta desconsideração, acolhia-se agora à vasta série de porquês. Abafado, agoniava-se com sede de algo. Sem o apoio fluídico de Moreira, que dedicava todas as energias à moça em decúbito, lembrou o cigarro, mas dizia de si para consigo que não era mais o cigarro o objeto que desejava. Aspirava a sair, correr ao encontro de Agostinho e Salomão, a fim de perguntar-lhes pela fé em Deus, anelava inteirar-se de como conseguiam entesourar tanta crença. Ambos haviam suavizado a opressão que lhe suplicava a filha. Naquele instante, indagava de si mesmo se não era igualmente digno de piedade. Marita repousava no sono das vítimas, que a justiça resguarda na paz inovidável da consciência, enquanto que ele se atormentava na vigília dos réus. Conhecia-se enfermo da alma, náufrago que afundava no redemoinho do desespero. Queria agarrar-se a alguém, a alguma coisa. Singela raiz de confiança mantê-lo-ia à margem da queda total. A solidão asfixiava-o. Tinha fome de companhia. Sugerir-lhe a leitura, que ele abrisse o volume com que fora brindado. O livro conversaria em silêncio, ser-lhe-ia companheiro. Não se comprometesse a digerir-lhe de vez todas as instruções. Consultasse trechos, aqui e ali, respigasse ideias, selecionasse conceitos. Assimilou-me a indução e tomou a brochura, compulsando-a. Ainda assim tentou reagir. Acusava-se incapaz, inquieto. Não retinha a menor parcela de serenidade para ler com aplicação o assunto. Insisti, porém. Os dedos nervosos tateavam o índice. Relanceou o olhar através das legendas. No capítulo 11, esbarrou com um item sob o título Caridade para com os criminosos. Aquelas sílabas invadiram-lhe o cérebro atribulado, quais gazuas de fogo. Sentia-se descoberto por tribunal invisível. Sim, monologou, desconsolado. É imprescindível examinar-se na própria conceituação. Qualificava-se por malfeitor, foragido da grade. Durante o dia inteiro fora visto e acatado ali, sob aquele teto, como sendo o pai carinhoso, mas sabia-se estuprador, filicida, carregava a dor irremediável de haver impelido a filha querida à loucura e à morte.
Que condenações enfileiraria aquele volume contra ele? Merecia escutar a própria sentença junto daquela que lhe caía sob o golpe aniquilador? Procurou a folha indicada e, oh, surpresa! O livro não lhe amaldiçoava a presença. Leu e releu, chorando aquelas frases que resumavam brandura e entendimento. Identificou-se à frente de um apelo à fraternidade e à compaixão que não pintava os delinquentes por seres infernais, ausentes da órbita do amor divino. A pequena mensagem concitava a tolerância e terminava rogando preces a benefício dos que sucumbem na voragem do mal. As lágrimas borbotavam-lhe mais profundamente nos olhos. Aquelas palavras chamavam-no à razão. Percebia que o mundo e a vida deviam estar banhados de profunda misericórdia. Classificava-se por matador e achava-se ali, reconsiderando o próprio caminho com suficiente lucidez para analisar-se e pensar. Aquele primeiro contato com as verdades do espírito fendia-lhe de alto a baixo a cidadela do ateísmo, com a sofreguidão do sedento que atravessa longo deserto, mortificado de sede. Atirou-se aos trechos de cujos caracteres e ideias esclarecedoras e balsâmica vertiam, sublimes, lembrando torrentes de água pura. Esquadrinhou vários temas. Adquiriu conhecimentos rápidos acerca da reencarnação e da pluralidade dos mundos. Meditou nas maravilhas da caridade e nos prodígios da fé, através das chamas imortais do cristianismo que ali renasciam para ele, reaquecendo-lhe o coração. Quando olhou o relógio, os ponteiros marcavam 2 da madrugada. Varara 4 horas mergulhado no livro, sem perceber. Sentia-se outro. O cérebro clareara-se, crivado de pensamentos renovadores que lhe suscitavam ardentes inquirições. Aquela era uma doutrina que lhe permitia sentir e indagar livremente, qual filho no regaço da mãe. Em verdade, conjecturava, se Deus não existisse, se não houvesse uma vida além da terra, por que se entregava daquele modo a tão funda compunção? Que tudo na existência acabaria em animalidade e lodo? Que razões lhe ditariam o suplício moral diante da filha que lhe inspirava contraditórios sentimentos? Amava tanto aquela menina desventurada. Por que não lograra sustentar-se na posição de pai, infesto aos impulsos do sexo? Que forças o haviam arrastado até a condição do verdugo em que se aviltara? A ideia da reencarnação relampejou-lhe na cabeça. Ele e ela remanesciam das experiências anteriores, indubitavelmente, algemada a dominadoras alucinações afetivas, teriam vivido no passado, padecido e chorado juntos. Aquela devoção por Marita era para ele comparável ao iceberg que mostra reduzido fragmento, ocultando o peso enorme da vastidão das águas. Naquele momento, algo lhe dizia na acústica do espírito que ele, Cláudio, a trouxera de novo para o mundo através da paternidade, a fim de orientá-la para a limpeza e a abnegação. A sabedoria da vida restituía-lhe o carinho no sorriso filial, por algum tempo, para que retificasse os erros do tirano amoroso que deveria ter sido em épocas passadas, e as paixões cujos rescaldos lhes calcinavam agora o coração, as realidades dos destinos que lhe alteavam o pensamento, belas e difusas, como o brilho dos raios de luz ao fundirem a névoa. Ainda assim, não se desculpava. Reconhecia ter agravado os próprios débitos. Entrevendo as realidades da vida além túmulo, apelava para os amigos que vira partir, que se apiedassem dele e de Marita, que suplicassem a Deus para trocar-lhe a existência dele pela dela. Ele, que se classificava pai criminoso, expiaria do mundo espiritual as próprias faltas, para em seguida renascer na terra, mutilado, ressarcindo os débitos contraídos, que ele se afligisse, expungindo as nódoas da alma. Entretanto, que a filha vivesse, que fosse feliz,
e se lhe cabia continuar ainda no mundo, transportando no peito a angústia daquela hora, que a deixassem mesmo assim abatida e muda em seus braços, teria forças para carregá-la, seria apoio e refúgio, que ela ficasse, que se lhe desse oportunidade de transfigurar junto dela todos os caprichos de homem rude, que em manifestações de amor puro, aconchegá-la-ia de algum modo ao coração, obteria uma cadeira de rodas, conduzi-la-ia a qualquer parte, acolheria sem reclamar quaisquer obstáculos. Entretanto, implorava a providência divina poupasse Marita ao gládio da morte, para que não faltasse a ele o ensejo de reajuste e reparação. Abracei-o, sugerindo-lhe esperança, que não esmorecesse, confiasse. Quem estaria na terra sem problemas? Quantos, daquela mesma hora, em outros lugares, se achariam em lutas semelhantes? Aquele volume que lhe sacudia o pensamento se mantinha ali, qual sinal de trânsito na estrada do destino. Valia interpretar o remorso por marca vermelha, suscitando parada. Conviria frear o carro dos próprios desejos e pensar. Todos atingimos um dia a reconciliação com a própria consciência, que não desertasse da luz que lhe acendiam na marcha. Compreendesse que a lei de Deus não se afirma em condenação, mas sim em justiça, e que a justiça de Deus nunca se expressa sem piedade. Que ele meditasse, concluindo que se nós outros, os homens imperfeitos, já conseguimos adicionar compaixão à justiça, por que motivo Deus, que é o amor infinito, haveria de exercê-la implacável? Ali transpunhamos a escuridão da noite. A alvorada não tardaria, e com ela o sol diurno, que chegava sempre novo. Que levantássemos todos os sentimentos para a renovação que começava. Moreira, que me avistava enlaçado a ele, endereçou-me ansioso olhar, como a inquirir pelas ideias que eu lhe insuflava. Antes, porém, que me visse substituir, cioso do lugar de conselheiro que me permitia ocupar, apelei para Cláudio, inclinando-o a iniciar ali mesmo a obra reparadora. O bancário não vacilou. Fundamente enternecido, levantou-se, caminhou na direção da cama e ajoelhou-se à cabeceira. Confessava a si próprio que pela primeira vez depois de muito tempo fitava o semblante da filha, sem que a mais leve tisna de fascinação sexual lhe alterasse os sentimentos. Tremeu-lhe o coração atormentado. Acariciou-a com a espécie de ternura que jamais experimentara. Deixou que as próprias lágrimas lhe orvalhassem o rosto e suplicou em surdina: perdão, minha filha, perdão para seu pai. A rogativa desfaleceu na garganta, que os soluços amargavam. Marita evidentemente não respondeu. No entanto, o afago paternal instilou-lhe energia diferente. E tanto Moreira quanto eu próprio registramos espantados o gemido que ela desferiu, denotando os sinais de retorno a si mesma. Cláudio, esperançado, desligou-se. O carinho impregnava-lhe nele de súbito respeito. Intimamente comparou aquele afeto imaculado que lhe nascia ao lírio alvo que despontava num charco. Outros gemidos repetiam-se imprecisos, dolorosos. O genitor escutava-os ralado de angústia, daria o que tivesse para traduzir aqueles vagidos em criança inconsciente. Conjecturou, porém, que eles exprimiam padecimentos físicos inenarráveis e agoniou-se em choro convulsivo. O ex-vampirizador, transfigurado em servo diligente, ergueu-se presto e veio abraçá-lo no intuito de propiciar-lhe reconforto. Mas notei que os dois amigos jaziam agora, perto e longe um do outro, juntos por fora, distanciados por dentro. Ombros unidos e pensamentos opostos. Moreira fora atingido pelos acontecimentos. Mas não tanto. Patenteava enorme afeição por Marita, lutava por ela, mas no fundo não escondia o propósito de seguir controlando Cláudio, no resguardo de seu próprio interesse, identificando o parceiro tocado no coração pelos sentimentos edificantes que a leitura lhe sugerira, revelava o desapontamento semelhante a um pianista
que surpreendesse o instrumento favorito com as teclas mudas. Alarmado, desfeixou-me perguntas. Sosseguei-o, afirmando que o cérebro de Nogueira se anulava naquele instante por arrasadoras comoções. Entanto, no íntimo, certificava-me de que ele havia dado um passo adiante e de que o companheiro menos feliz deveria levar-se no mesmo diapasão para desfrutar-lhe a convivência, se não quisesse perder-lhe a companhia. A mente do bancário emergia daquelas horas reduzidas de estudo compulsório sob a tormenta moral. Ao jeito de paisagem, quando varrida a terremoto, nenhuma analogia com o que era antes. Em razão disso, enfadava-se o outro, melindrado, triste. Mesmo assim, Moreira retomou ao trabalho de manutenção da jovem prostrada. Nisso, porém, chegaram 2 auxiliares, Arnulfo e Telmo, que vinham da parte do irmão Félix colaborar no auxílio à menina. Ambos simpáticos e espontâneos. Apresentei-os a um mantenedor magnético, surpreso, cuja posição espiritual reconheceram, de pronto. Contudo, na gentileza característica dos corações generosos, envidaram todos os esforços para não constrangê-lo com qualquer linha divisória de tratamento. Rodearam-no de otimismo e bondade, qualificando-o de categoria de colega inestimável. Na antevéspera, aquele irmão, que se avalentoava no Flamengo, não aceitaria tal camaradagem. Todavia, Marita ali respirava, entre 2 mundos, fatigada, dispineica. Por Marita, suportava as alterações, sofreava os impulsos. A madrugada beirava-se do dia. Acercamo-nos de Cláudio, indispensável fazê-lo descansar, dormir. Moreira, com o inudível desgosto que se lhe estampava na fisionomia, observou-nos o cuidado e administração dos passes balsâmicos, aos quais o paciente aqueceu sem qualquer contradita. Aliás, é de mencionar-se a sensação de alívio com que Cláudio nos respondeu ao toque sugestivo. Acabava de viver minutos de martírio inominável. Aspirava o repouso, mendigava a esmola de paz. Todavia, enquanto se lhe exalavam os nervos tensos, à pressão do sono que lhe impunhamos, brandamente Moreira a tudo assistia, no crescente desagrado da pessoa que contempla a agitação e a mudança de sua casa, conturbada em serviços de reforma que não pediu. Lançava ondas de azedia e amargura no sorriso amarelo. Tudo para ele surgia deslocado, revirado, entre o amigo que lhe fugia ao comando e a jovem cujo corpo físico se decidia a preservar. Sentia-se atônito, desenchavido, compreendendo que não lhe seria lícito incompatibilizar-se conosco, simplesmente a face da assistência que o esposo de Dona Márcia recolhia de nós, aplicou-se com mais veemência as atenções para com a moça, cujos pensamentos mais profundos empenhava-se agora por auscultar. Marita, a seu turno, porque assimilasse mais amplo montante de força, acabou reassumindo o leme dos centros cerebrais, que ainda se lhe mantinham à disposição. Recuperou a sensibilidade olfativa, percebia, raciocinava e ouvia com relativa segurança. Contudo, estava hemiplégica, nada enxergava, extinguira-se a fala, de modo irrepreensível, irreversível. A princípio, admitiu-se acordando no sepulcro. Ouvira muitas narrações alusivas a mortos que despertavam no túmulo, lera depoimentos relacionados aos sucessos dessa ordem e assistira a vários filmes de horror. De alma opressa, supunha-se num transe desses. Estendida ali no leito que tomava por ataúde, no silêncio de aflições inapeláveis, forcejava por gritar, reclamando socorro. No entanto, veio-lhe a ideia de haver esquecido o processo de articular as palavras. Sabia-se, pensando com a própria cabeça, mas ignorava agora os movimentos coordenadores da voz. Apesar de tudo, reconhecia-se consciente, sentia, memorizava, recordou os acontecimentos que lhe haviam inspirado o propósito de morrer. Arrependia-se. Se a vida continuava, para que provocar o fim do corpo? Considerava desditosa, lembrou as ocorrências da Lapa, a entrevista com Gilberto pelo telefone, de Dona Cora, os comprimidos de Salomão, o sono à frente do mar, o desconhecido prestes a assaltá-la.
A corrida para o asfalto, a queda sobre o automóvel em movimento. Depois, aquilo ali. O corpo estatelado, que lhe parecia de pedra, a consciência ativa, as percepções aguçadas, a incapacidade de expressão. Intimamente, o esforço desesperado para fazer-se notar. No entanto, sentia-se entalada por gargalheira de chumbo. Irritou-se debalde. Fremia de impaciência, de espanto, de dor, mágoa, revolta. Petitórios e indagações esmaeciam-se-lhe e manifestos no âmago do ser. Por mais se empenhasse a chorar, desoprimindo-se, as lágrimas se lhe represavam no peito, sem nenhum canal que lhe expressasse as agonias. Os olhos, tanto quanto a língua, se lhe figuravam desligados do corpo. Estaria morta? Perquiria a jovem num misto de perplexidade e sofrimento. Ou quase a morrer. Escutou os passos da enfermeira de plantão. Registrou a respiração sibilante do pai, sem a possibilidade de identificar-lhe a presença, e em vão tentou pedir explicação para o cheiro nauseante que a cercava. Transcorridas 2 horas de angústia recôndita, que Moreira assinalava com acuidade e precisão, a moça, como se aquietou, mentalmente perscrutando-lhe por minha vez o campo íntimo. Notei que se fixava lamentavelmente em Marina, o companheiro desencarnado que até então se fazia suporte psíquico de Cláudio e que necessitava da base moral para garantir o próprio reequilíbrio, encontrou pasto robusto na nova desorientação. Descobriu o perigo sem poder conjurá-lo. Percebendo-se demitido da complacência do amigo que se lhe transformava em joguete, procurava-lhe na filha motivos outros em que se facultasse permanecer atrelado à demência. De nossa parte, não era possível pressionar a menina acidentada no sentido de lhe sustar as lamentações. Qualquer dispêndio de energia, além das estritamente necessárias ao seu sustento, poderia precipitar-lhe a desencarnação. Insciente das complicações que gerava em semelhante procedimento, a filha de Aracélia reconstituiu na imaginação as aperturas da existência. Acusava a irmã por todos os infortúnios, exibia-lhe a figura na tela da memória como sendo inimiga e imperdoável. Marina a furtar-lhe as carícias maternas, Marina a sorripiar-lhe as oportunidades, Marina a roubar-lhe as afeições, Marina a subtrair-lhe o eleito dos sonhos juvenis. Não valeram ponderações que lhe endereçávamos, inquietos. A influência de Moreira, que lhe amimalhava-lhe as incriminações, surgia naturalmente muito mais vigorosa para ela, que diligenciava a encontrar simpatia e adesão. Aquela desventurada menina desconhecia os poderes do pensamento. Não sabia, fora da indulgência e da brandura, invocava desagravo e, sim procedendo, não apenas enredava a família em duras provações, mas igualmente punha a perder o valioso trabalho de recuperação daquele amigo necessitado, de afeição e de luz. O ex-assessor de Cláudio, ao absorver-lhe as confidências mudas em que relacionava os pesares mais íntimos, dos quais não tivera ele conhecimento, retomava a pouco a brutalidade que anteriormente lhe marcava a expressão. Esvaneciam-se-lhe as melhorias de espírito. A pretexto de auxiliar a protegida, reavivava os instintos de vingador. O olhar, que se adoçara de compaixão, readquiriu a lividez dos alienados. Sumiram-se todos os indícios de retorno à sensatez e à humanidade que patenteava desde o momento em que renteava com a moça abatida. Ou seja, as melhoras são muito frágeis, muito frágeis. Existe dentro dessas pessoas ignorantes sentido de bondade, mas é frágil. Na primeira oportunidade voltam a ser os algozes de sempre. Mas continuando. Inútil seria qualquer tentame para reconduzi-lo à serenidade. Embebendo-se dos queixumes daquela que classificava como sendo para ele a mulher querida, restaurava em si mesmo a selvageria da fera sequiosa de sangue. Respondendo-nos às petições de calma e tolerância, clamava que não,
ninguém o faria renunciar à guerra pela tranquilidade daquela que amava. Alegava desconhecer até então o martírio que a irmã lhe aplicara durante a vida inteira e insistiria no desforço. Ao vê-lo abandonar o serviço a que voluntariamente se impusera, incapaz de refletir nas consequências da própria deserção, compreendi que o ex-obsessor convertido em amigo fora assaltado por crise de loucura e inclinei-me a considerar se o irmão Félix não errara solicitando a permanência de Marita no corpo desarticulado. Tal a extensão dos males que o ex-vampirizador seria capaz de estender. A partir daquela hora, no entanto, reprimi-me. Não, eu não detinha o direito de julgar o companheiro destrambelhado que se afastava de nós enquanto o sol da manhã se aprumava no céu. O irmão Félix sabia o que fizera e, com certeza, em outro tempo, não me desequilibrara e nem desacertara em ponto menor. Competia-me simplesmente trabalhar, socorrer. Transferi nossos encargos às atenções de Arnulfo e Telmo e demandei a residência de Torres, único lugar para onde Moreira, a nosso ver, de certo rumaria. Entrei. Na sala, silente, cochichava-se a medo, lágrimas no semblante dos servidores humildes. Dona Beatriz, em coma, esperava a morte. Neves e outros afeiçoados do mundo espiritual rodeavam o leito. Dedicava a enfermeira, observava a senhora prestes a mergulhar no grande repouso, diante de Nemésio, Gilberto e Marina, que se acomodavam a pequena distância. Aturdido, porém, verifiquei que Moreira não se achava ainda ali. A surpresa, entretanto, se desfez para logo, de vez que, transcorridos alguns momentos, o ex-acompanhante de Cláudio, seguido por 4 camaradas truculentos e carrancudos, penetrou desrespeitosamente o recinto. E, sem a menor comiseração pela agonizante, acercou-se da filha de Dona Márcia e gritou encolerizado: "Assassina! Assassina!" Meus amigos, esse livro é o mais pesado de todos que já lemos até então. Mas temos que entender que é o estágio da Terra em que vivemos. A grande maioria dos espíritos está nesse nível de entendimento. Precisamos ter piedade, consideração e tentarmos nós mesmos nos elevarmos dessa situação. Mas vamos às observações. O exemplo vale mais do que 1000 doutrinações. Que doutrina aquela capaz de induzir um cavalheiro dinheiroso a entrar em prece num quarto de hospital, chorando de compaixão por arrasada menina à beira da sepultura? Então o que se passou? Ele, o Cláudio, que não tinha nenhuma ligação religiosa, quando ele viu o exemplo cristão ali, pelos 2 amigos, em favor da filha dele, que eles não conheciam, apenas o Salomão conhecia, com tanto amor, com tanto carinho, ele passou a ter interesse em conhecer essa doutrina de amor, não é verdade? São momentos preciosos. Mas continuemos. Os espíritos ainda frágeis em suas tendências rapidamente recaem nos mesmos erros da ignorância. O ex-assessor de Cláudio, ao absorver-lhe as confidências mudas em que relacionava os pesares mais íntimos, dos quais não tivera ele conhecimento, retomava, a pouco e pouco, a brutalidade que anteriormente lhe marcava a expressão. Marita, estimulada pelas vibrações de Moreira, e este, realimentado pelos pensamentos de ciúme para com a irmã, ambos acabaram baixando padrões frágeis de elevação. Esvaneciam-lhe as melhoras de espírito. A gente sabe que a evolução não dá saltos, mas sabemos também que todos temos bondade em algum ponto da nossa mente. Ninguém é completamente mau, não é verdade? Então, esse espírito, ele se sensibilizou pela situação da moça, que de uma forma ou de outra ele amava,
e elevou o seu padrão vibratório. Mas quando ele foi tocado pelas vibrações da menina, ele voltou a ser o que era até então. E graças a esse comportamento dos dois, Marita perdeu o que ela tinha adquirido. As melhoras dela recuaram. Vamos aprendendo, meus amigos. Nós vamos aprendendo com a dor que descrevemos, não é verdade? Nós estamos percebendo como as coisas funcionam. Que nos sirva de lição, que tenhamos sempre disciplina para os nossos sentimentos, para que não nos aconteça algo semelhante. Deixo aqui meu e-mail, a forma de fazer em contato. Eu conto com vocês para que possamos estudar juntos. Podem também escrever na área de comentários aqui mesmo do YouTube. Uma alegria ter estado com vocês. Aguardo a todos no próximo capítulo.